Fala pessoal, tô de volta aqui no canal e antes de mais nada quero pedir para você deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever se você ainda não é inscrito, ativar as notificações e compartilhar com todos os vascaínos para todo mundo ficar ligado em tudo que tá rolando lá no Vasco. Agora eu vou deixar um lembrete aqui para vocês e para você que ainda não tá ligado na novidade, se liga só. Uma parceria antiga de sucesso. Não importa se é no Maraca, no Engenhão ou em São Januário. O Rio de Janeiro é muito Vasco. Próxima quinta, 9h30 da noite. A Casa do Cruz Maltino agora é aqui. Vasco da Gama e Madureira. Pelo Campeonato Carioca 2024. No SBT. E vai ser uma honra estar do lado desse grande fera da comunicação que é o Theo. Se eu não me engano, a própria Nadine também vai estar com a gente. Então, vai ser uma honra para vocês, vascaínos. Quem não for vascaíno também estiver secando, a gente vai poder fazer um grande trabalho aí na tela do SBT. Eu espero vocês na tela do SBT, conto com a torcida vascaína. Então, como todo mundo já sabe, essa quinta-feira tem Vasco e Madureira na tela do SBT, com o Pedrosa na transmissão. Todo mundo fica ligado para ver o Gigante da Colina em campo em São Januário na tela do SBT. Agora, falando sobre as últimas notícias do Vasco, ontem, na segunda-feira, dia 22 de janeiro, nós tivemos a posse do Pedrinho como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. E muito se fala, muitos têm dúvidas sobre essa situação envolvendo SAF e Clube Associativo. Todo mundo sabe que a SAF detém 70% do clube, enquanto o Clube Associativo tem 30%, e agora tem o Pedrinho como presidente. E ele falou muito sobre como vai ser essa relação, que ele prioriza muito o diálogo, e eu vou deixar agora um trechinho dele falando sobre isso para vocês. Eu estou completamente à disposição para que o diálogo aconteça, isso é muito claro. Eu só não posso botar uma arma na cabeça de ninguém e pedir para fazer parte de um planejamento. Eu não posso chegar lá e falar, por que vocês não me perguntaram sobre onde vai ser a pré-temporada, né? Sobre contratações, qual a avaliação técnica que eu faço dentro do meu conhecimento, para quem deve ficar, para quem deve sair, qual o investimento. Eu não fiz parte disso. Hoje eu estou empossado. Eu gostaria de ter tido uma conversa prévia para fazer parte de um planejamento esportivo. Ah, Pedrinho, mas você tem 30%. Não existe sociedade onde você seja minoritário que você não tenha voz. Eu não posso fazer um planejamento tendo um sócio que tem 30% e depois avisar, vou fazer isso. Não, ele tem que ser comunicado, ele tem que participar, tem que ser ouvido. Agora, a decisão é do majoritário, sempre. Então, assim, eu vou estar à disposição sempre para colaborar. A minha luta é pelo Vasco. É simples, assim, muito direto. Eu luto pelo torcedor, por toda a história do Vasco. Quando vem, obviamente, uma empresa e com muito respeito compra o Vasco, não está comprando só um clube, está comprando história, título, tradição e está comprando um patrimônio gigantesco, que é o seu torcedor. E é por eles que eu estou aqui. Eu sei muito bem o que o torcedor espera de mim. É o teu compromisso com a instituição. É simples assim, eu quero fazer as coisas para ajudar. E estou disposto, eu só não posso obrigar ninguém a nada, né? Só isso. Independentemente da venda, Fernanda, o Vasco tem uma história, né? E você ter um cara como o Pedrinho que conhece a história do Vasco dessa forma é muito importante para ele defender os interesses do torcedor vascaíno, que mal ou bem ainda tem 30% ali. Muita gente me pergunta assim, o Pedrinho tem poder de mudar alguma coisa, Pedrosa? De canetar alguma coisa? Ele não tem esse poder. O futebol ele é comandado pela 777. Qual é o poder do Pedrinho? Fiscalizar o contrato, defender os interesses do vascaíno, fazer cobranças, isso é importante demais dentro do contrato, ter diálogo, sugestões com a expertise de futebol dele e de um grande gestor, porque ele se preparou para isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que no cenário, o Pedrinho foi uma grande escolha, desejo toda a sorte a esse profissional competente e muito mais sorte ainda pela pessoa que ele é. Durante a posse lá na sede náutica, o Pedrinho também falou sobre a reforma de São Januário, que é o seu grande objetivo durante o mandato. Ele falou que ainda tem algumas coisas a serem avaliadas em relação ao potencial construtivo, em relação ao melhor projeto para o Vasco e que o seu grande desejo é começar as obras até o meio do ano, que duraria em torno de 2 anos e meio, 3 anos, e que ele conseguiria entregar essa reforma de São Januário até o final do seu mandato. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples.
É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que está aí na tela. Aproveita! O Vasco também divulgou a demissão do técnico William Batista, do Sub-20, que comandou a equipe nas 2 primeiras rodadas do Carioca, na vitória contra o Boa Vista e no empate contra o Sampaio Corrêa. Então agora quem assume é o Rafael Paiva, que já foi campeão Carioca e da Recopa Carioca com o Sub-17 em 2021. Ele saiu do Vasco, estava no Palmeiras desde 2022, foi multicampeão por lá e agora retorna ao Gigante da Colina para assumir a equipe do Sub-20. Agora um assunto muito importante envolvendo o mercado de transferências, que é sobre a proposta do Shakhtar da Ucrânia pelo Marlon Gomes, que vem chamando a atenção de diversos clubes aí ao redor do mundo, e agora os ucranianos formalizaram a proposta que pode chegar a 16 milhões de euros, algo em torno de 87 milhões de reais. Então, como o Pedrosa falou para vocês, as conversas estão bem encaminhadas. A tendência é que realmente o jogador seja vendido ao Shakhtar, numa porcentagem, né? O Pedrosa falou que está tudo encaminhado, então 90% de certeza que o Marlon seja vendido. Então agora eu vou deixar aqui um trechinho do Pedrosa no SBT Esporte Rio, falando melhor para vocês sobre essa situação da venda do Marlon ao Shakhtar da Ucrânia. Vamos lá, o nosso companheiro Fabrício Romano, que é um monstro aí na apuração mundial, ele deu a notícia de que o Shakhtar fez uma proposta pelo Marlon Gomes, que as conversas estavam acontecendo. Eu avancei nessa informação e a gente tem os valores também dessa negociação. Eu adoro valores. É uma negociação que pode chegar a 16 milhões de euros pelo Marlon Gomes. Elas estão muito bem adiantadas. O que eu posso falar é que realmente, hoje, se a gente fosse colocar uma porcentagem, 90% para o Marlon ser vendido ao Shakhtar Donetsk, e aí é uma composição, pelo que eu pude apurar até o momento, de 12 milhões de euros para o Vasco, mais 4 milhões em variáveis. Então, o Marlon Gomes, se a gente for lembrar, ele tem 20 anos, ele é um jogador de seleção brasileira sub-23, é um jogador também que teve alguns problemas com lesões no ano passado, não conseguiu se firmar por questão física e não por qualidade técnica, desde que ele subiu, não foi titular do time da Série B, no ano passado também alternou. Então, eu acho que o Shakhtar não está comprando o Marlon pelo que ele jogou no Vasco, está comprando o Marlon pelo potencial que ele tem, porque é um grande jogador. E em relação ao valor, 16 milhões de euros, na minha opinião, o Vasco tem 85% desse atleta e 15% é do Nova Iguaçu, na minha opinião, está muito bem vendido o Marlon. São 87 milhões de reais. Agora falando sobre o time do Vasco, os titulares já estão de volta ao Rio de Janeiro depois da pré-temporada lá no Uruguai. O Vasco venceu os 2 amistosos que disputou por lá contra o São Lourenço e contra o Deportivo Maldonado. Inclusive conquistou 2 taças, então já está de volta ao Rio de Janeiro. E a tendência é que os titulares sejam relacionados para essa partida de quinta-feira contra o Madureira. A gente ainda não tem certeza se algum deles vai entrar em campo ou não, mas vão ser relacionados sim para essa partida pelo Campeonato Carioca em São Januário. Ainda não sei qual é o time titular que vai entrar em campo, porém os titulares, no caso a equipe principal, deve ser realmente relacionada. Eu não duvido não, cara, de que eles escalem o time que foi escalado na última partida contra o Deportivo Maldonado. Sem retoque? Sem Você retoque. falou em alguns retoques. Eu acho que ele vai manter o time que começou a partida contra o Deportivo Maldonado. Muito por conta de toda a melhora, né, nesse time que aconteceu em relação à primeira partida. O Vasco fez bons jogos, os caras estão realmente com uma vontade muito grande de poder estrear com a camisa do Vasco da Gama. Jogo em São Januário, estádio lotado, não tenha dúvida que o Vasco vai vencer, porque um dos focos dessa comissão técnica nessa temporada é fazer o Vasco ter uma mentalidade vencedora. Uma palavra que o Ramon Dias e o Emiliano Dias sempre falam é o seguinte: a gente precisa fazer as pessoas voltarem a ter medo do Vasco. Ninguém tem medo do Vasco mais. Agora a gente vai fazer as pessoas terem medo do Vasco, ainda mais jogando em São Januário. Então a mentalidade vencedora, seja amistoso, Campeonato Carioca ou Copa do Mundo, ela tem que existir dentro do elenco e eles com certeza fazem isso muito bem.
Então por hoje é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, mas vocês sabem que a qualquer momento, qualquer novidade, a gente volta aqui para informar vocês e deixarem vocês ligados em tudo que tá rolando lá no Gigante da Colina. Como eu sempre peço para vocês, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar esse vídeo com os vascaínos. Valeu, até a próxima!